Olá! Hoje nós vamos iniciar a correção da atividade do livro de língua portuguesa com uma história. Você já pode ter ouvido essa história em algum lugar. É a história do bom samaritano. Vamos ouvir? Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante por outro lado. Não fez nada, não parou, não perguntou se precisava de ajuda. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Também não questionou, nem sequer parou para olhá-lo e querer saber se precisava de ajuda. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. Então, o samaritano fez diferente. Ele pegou esse homem que havia sido vítima de violência urbana e o socorreu. Ele não passou pelo caminho simplesmente. Ele parou, ele teve compaixão e cuidou dessa pessoa. É claro que nós não podemos julgar aqueles que passaram pelo caminho e nada fizeram. Por quê? Imagine que, se esses assaltantes estivessem por ali ainda escondidos, só para atacar quem fosse socorrê-lo, ou até mesmo se esse homem estivesse fingindo-se atacado, ter sido atacado, se ele tivesse sido atacado ou se não tivesse sido atacado. Mas, voltando ao assunto da necessidade verdadeira, tendo esse homem sofrido a agressão e tendo encontrado no bom samaritano a pessoa que o salvou, eis aí um ato de misericórdia. O que nós podemos ser misericordiosos quando Deus nos permite. Sejamos nós também misericordiosos quando for possível, que tenhamos sabedoria, entendimento, de acordo ao Espírito Santo, sejamos pessoas capazes de ter misericórdia quando for verdadeiramente a situação. Agora, o que isso tem a ver com o nosso texto? Vejamos. O nosso texto fala sobre o perigo dos balões. Esta é uma situação que gera o quê? Incêndios. Incêndios podem ocasionar risco de morte a muitas pessoas, ou animais também, outros animais silvestres, animais que vivem nas florestas. Vamos ver o texto? Você já viu balões pelo céu? Isso ainda acontece principalmente durante as festas juninas. Mas por que as pessoas soltam balões? Segundo a tradição popular, os balões servem para avisar que a festa começou. Os balões são muito populares, mas podem causar incêndios e queimar pessoas, casas e florestas. Por isso, soltar balões é proibido por lei. A pessoa que vende, transporta ou solta balões pode ser presa e pagar multa. Observe que não somente os balões são uma ameaça ao meio ambiente,
que podem ocasionar incêndios, mas também as queimadas para limpeza das terras, muitas vezes podem ocasionar grandes incêndios, e como nós vimos recentemente, incêndios de vários dias que tomaram conta de algumas grandes áreas aqui no nosso país, no nosso estado e em outros estados do Brasil. Os animais silvestres, infelizmente, sofrem com isso. Alguns morrem, outros saem feridos, e assim também pode ocorrer com algumas pessoas. Então, nós não podemos estar diretamente com ações para apagar os incêndios. Para isso, existem pessoas treinadas que trabalham nessa área, que são os bombeiros. Nós podemos ter a consciência e ensinar também outras pessoas a terem a mesma consciência de não causar incêndios, porque isso pode causar danos ao meio ambiente e às pessoas e aos animais. Agora vamos responder as questões. 1. O que isso tem a ver diretamente, assim, vamos ser mais diretos. Como bom samaritano, nós temos que ter a sabedoria para estar ajudando o meio ambiente e as pessoas sem correr risco de sermos prejudicados, certo? Então, aqui na questão número 1, por que soltar balões é perigoso? Complete a frase com as palavras do quadro. Por quê? As palavras são queimar, incêndios e casas. Por que os balões podem causar o quê? Incêndios e queimar pessoas, casas e florestas. 2. O que pode acontecer com a pessoa que for pega soltando balões? Sublinhe no texto o trecho com essa informação. Eu já até sublinhei aqui, a pessoa que vende, transporta ou solta balões pode ser presa e pagar multa. Compreendido? Agora nós vamos para o texto que é um poema, Festança na Vila Comilança. Vamos acompanhar a leitura? Na Vila Comilança, todo dia tem festança. Onofre faz o estrogonofe, Arlete faz omelete. Murilo faz suspiros, Albertina faz gelatina. E Aragão faz empadão. Todos fazem suas especialidades e saem para a rua para dividir tanta variedade. Na Vila Comilança, todo mundo enche a pança, e depois dança, e depois balança, em meio a tanta comilança. Texto de Jonas Ribeiro, Poesias de Dar Água na Boca. Se vocês observarem a ilustração, ela é correspondente ao que está no poema do texto. Então, ilustra muito bem a situação. As crianças se divertindo, em meio a mesas postas com alimentos, e é uma festança mesmo. O que os moradores da vila costumam fazer? Uma festinha ou um festão? Festinha quer dizer festa pequena, não é não. Se festança é festa grande, então é um festão. Nessas ocasiões, eles levam muita comida ou pouca comida? É claro que é muita comida, vocês viram. Cada um faz aí estrogonofe, omelete, suspiro, gelatina, empadão. Quanta coisa, né? Até podemos ver aqui. Gelatina, suspiro, empadão. Que mais? Omelete, estrogonofe. Tudo rimando com os nomes deles, né? Estrogonofe, Arlete faz omelete, Murilo faz suspiro, Albertina faz gelatina, Aragão faz empadão. Agora, ligue as palavras ao seu significado. Já fiz aqui muita comida, o que quer dizer? Comilança. Grande festa quer dizer o quê? Festança. Aqui tem uma questão que é sobre escrever as palavras que o professor vai ditar. Como não estou com vocês, mas eu escolhi as atividades, a mamãe pode ditá-las. Comilança, festança, balança e dança. Todos com as sílabas finais semelhantes, todas. Ansa, né? Ansa, ansa, ansa e ansa.
para vocês destacarem e enfatizarem bem o C cedilha. Agora vamos fazer a questão 3. Escreva o nome destas figuras. Nós temos aqui a pia, a pena, pipocas, peru e peteca. Vamos escrever? Prontinho. Pia iniciado com a sílaba pi, pena iniciada pela sílaba p, pipocas iniciada pela sílaba pi, peru iniciado pela sílaba pé e peteca iniciado pela sílaba pé. Agora nós vamos continuar e vamos organizar na coluna certa. Temos duas colunas, a coluna do pirulito e a coluna de Pedro. Quem lembra-se de mim? Tá vendo a pergunta? Eu lembro-se de mim? É ele perguntando, é o Pedro. Nós vamos organizar na coluna certa as palavras que você escreveu. Considere a sílaba inicial do nome das figuras. Nós temos aqui pia e pipocas, que são palavras iniciadas pela mesma sílaba da palavra pirulito, pi, certo? E pena, peru e peteca, que são palavras iniciadas pela mesma sílaba de Pedro, a sílaba P. Ok? Assim nós concluímos a nossa atividade. Bom estudo!